precisamos da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Vocês estão preparados aí? Vocês estão preparados aí? Porque eu não sei vocês, mas eu já posso ver uma grande onda do Espírito Santo, dessa graça maravilhosa vindo em nossa direção. Se você estiver atento, você vai receber essa graça em nome de Jesus. Ao longo dos louvores, já me acabei ali, mano. Não tem nem mais o que chorar aqui. É só confirmação uma atrás da outra. Se você puder fechar os seus olhos. Como eu quero ser o lugar que tu vens e se sente à vontade, Cristo reina. Como eu e se sente à vontade, Cristo reina. Queremos ser tua Betânia, o lugar da tua glória, uma casa pros teus amigos, tu és bem-vindo. Vim aqui trazer uma emoção para o seu coração, até porque Jesus não vem buscar uma noiva emocionada, Ele vem aqui para buscar uma noiva apaixonada por Ele. Ele vem aqui buscar uma noiva avivada, restaurada, lavada. E se você estiver atento a qualquer detalhe dessa noite, você vai entender o que Jesus quer dizer para você, e deixa Ele fazer em você e através de você nessa noite. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quem achou aí diz avivamento. Quem não achou, EBD. Tem uns aí. Mas agora eu não consigo esperar não, tá? Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante vai dizer assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isto dela. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela assim: uma coisa só é necessária. Não se distraia. Está tudo conectado. A Aline, os louvores. Vem comigo. Existe uma pergunta que ecoa na eternidade e atravessa gerações. Como um Deus santo pode amar pecadores como nós? Como um Deus que criou o universo, que sustenta as estrelas, que reina em majestade, decide olhar para mim e para você e não nos tratar conforme nós merecemos?
A resposta para tudo isso tem um nome. Que nome é esse? A graça maravilhosa. A graça não é recompensa, graça não é salário, graça não é troca, graça é um favor imerecido. Agora, a graça é Deus fazendo por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E foi essa graça que se materializou em carne quando Jesus é inserido no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 28 vai dizer: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A graça não é apenas uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça tem um nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. E talvez a pergunta mais importante dessa noite não seja o que é graça, mas sim o que nós temos feito com a graça que nós recebemos. Olha para o irmão aí, cutuca ele e fala para ele assim: o que você tem feito com a graça que você recebeu, hein? Porque partindo da nossa carne, ela sempre vai insistir em errar o caminho. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é má. Agora, existe uma graça que sempre vai insistir em nos encontrar no meio do caminho. A graça vai te encontrar aqui nessa noite, hoje. Entrando no texto, o texto de Lucas 10 está narrando a história de uma viagem de Jesus e seus discípulos, e a Bíblia diz que durante essa viagem Jesus entrou em uma aldeia, onde moravam Marta, Maria, e aqui nesse texto não relata, mas Lázaro também morava nessa mesma casa de Marta e Maria. Lázaro é uma figura muito importante aqui nesse contexto, pois Lázaro era chamado por Jesus de amigo. Jesus entra numa aldeia chamada Betânia. Betânia, que em hebraico significa casa do figo, ou casa da misericórdia. Presta atenção, Betânia, uma pequena aldeia na encosta sudeste do Monte das Oliveiras, em cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Dizem os historiadores que nessa aldeia se produzia pasta de figo. Pessoas iam até Betânia para comprar essa pasta de figo, porque essa pasta dizem que tinha o poder de curar enfermidades. Em 2 Reis, capítulo 20, me faz lembrar de algo semelhante com o que significa Betânia. 2 Reis, capítulo 20, vai dizer que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías vai fazer uma visita e vai dizer: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá. Você não vai escapar disso. A Bíblia diz que Ezequias ora ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra que eu andei diante de ti com fidelidade? Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio até Isaías dizendo: volte e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo. Vou acrescentar 15 anos na sua vida, vou te livrar das mãos do rei da Síria, vou livrar você e toda a sua cidade. Agora, Isaías então pede para pegarem uma pasta de figo, aplicarem sobre a úlcera de Ezequias, e com isso Ezequias foi curado. Não sei o que você está passando, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem um coração íntegro, se você tem sido reto aos olhos do Senhor, o Senhor está te dizendo: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas.
E hoje você não precisa de pasta de figo para ser curado. Hoje você não precisa de empréstimo ou agiota para sair desse embaraço financeiro. Você não precisa de padrinho nenhum para abrir uma porta de emprego. Você não precisa arrumar a mala e sair de casa para resolver a situação do seu casamento. Sabe do que você precisa? Hoje você precisa somente da graça maravilhosa. E essa graça está aqui. Então, se você quer receber essa graça, erga sua mão para o alto. Receba essa graça maravilhosa. O interessante aqui é que Jesus veio derramando essa graça ao longo da sua viagem. Jesus veio curando enfermos, libertando os cativos. Jesus veio desatando os nós que existiam ao longo do caminho. Porque essa graça, até os dias de hoje, continua descomplicando o que nós complicamos. Desfazendo os nós que nós não deveríamos ter feito. A graça reconstrói o que nós destruímos. Agora, durante a viagem, a Bíblia diz que Jesus resolve entrar em Betânia, uma aldeia, um pequeno vilarejo, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, seu amigo. Betânia, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de encontro, um lugar onde Jesus amava estar com os seus amigos. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus parece que ama derramar graça em lugares improváveis, onde habita pessoas improváveis. Quer um exemplo? Eis-me aqui. Pode alguma coisa boa vir do bairro do Secap? Pode alguma coisa boa vir da cidade de Taubaté, uma cidade que é rotulada por uma cidade mentirosa, uma cidade onde grávida de 5, 6, 10 filhos? Pode vir alguma coisa boa? Eu fui ministrar num retiro no final de semana passado. Não, foi no carnaval, terça-feira. Pela manhã, e chegando lá, eu ministrei, essa igreja fica no Araretama. O retiro foi em Tremembé. E chegando lá, eu profetizei sobre a vida deles, e eu vou profetizar aqui sobre a vida de vocês. Eu disse para eles, Araretama vai ser o melhor bairro de Pinda. Eu não sei se você mora no Secap, é onde você mora, mas o Secap vai ser o melhor bairro de Taubaté. Aí sabe o que eu disse para eles? Eu disse assim, ó, o Secap vai ser conhecido como o maior condomínio de Taubaté. Secap Palace, imagina. Green Park Água Quente. Pensa aí comigo, gente. Ou eu estou viajando. Eu não sei se você acredita, mas se Deus resolver lá do céu entrar no elevador e apertar o térreo, Ele vai morar conosco. E aí você vai ver que a cidade, que o bairro, que o endereço que você mora é o melhor endereço da sua vida. Essa graça maravilhosa me alcançou minha casa, minha família, e da mesma forma que hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero liberar sobre a sua vida, se você quer receber, erga sua mão, essa graça maravilhosa vai alcançar você, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, seus vizinhos, o seu bairro, Taubaté, Brasil e todas as nações conhecerão a graça de Deus. Porque eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem aí!
Está diferente. Vem comigo. Se não der tempo, a gente para na metade, não tem problema. Jesus entrando em Betânia, uma mulher chamada Marta hospedou Jesus. Marta é uma mulher proativa, uma mulher ativada. E quando Jesus chega, ela diz: pode entrar, Jesus. Seja bem-vindo. Fique à vontade entre nós. Come aqui conosco, Jesus. Descansa aqui, Jesus. Prega um pouco para nós, Jesus. Marta abre a porta de sua casa e Jesus entra. E esse é o encontro da graça com uma casa e com uma família. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dar a oportunidade de você abrir a porta da sua casa para Ele, a porta de toda a sua vida para Ele. Quantos querem abrir a porta para Jesus hoje? Abra a porta não só da sua casa, mas a porta do seu coração. Ele vai entrar e vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Nós até abrimos a porta para Jesus, mas nós precisamos dar total importância a esses encontros que Jesus nos proporciona. Porque tem coisas que em apenas um encontro com Jesus já se resolve toda a situação. Jesus está dentro da casa de Marta, e Marta, como uma mulher dedicada em tudo que ela faz, proativa, vai se ocupar com os afazeres da casa, para que nada saia do seu controle, para que tudo esteja perfeito. E até aqui, parece que não tem nada de errado com Marta, sim ou não? Até aqui parece estar tudo tranquilo, mas é o que acontece com muitos de nós nos dias de hoje. Está tudo tranquilo, estamos fazendo muitas coisas para Jesus, tudo com extrema perfeição, mas estamos fazendo muitas coisas sem Jesus. O que Deus quer não é apenas a nossa perfeição, e sim a nossa extrema devoção a Ele. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas muita perfeição pode esconder a nossa falta de unção. Cutuca o irmão aí, fala para ele. Não sei se essa foi para você, mas toma aí. Marta é quem recebe Jesus em casa, mas Marta não dá o devido valor à presença de quem tem o poder de transformar toda a história de qualquer família ou situação. Mesmo sendo Marta quem recebeu Jesus, ela se distrai com seus muitos afazeres, porque não é sobre receber a graça, é sobre dar o devido valor e honra que a graça merece. Não basta receber Jesus em casa, tem que gastar tempo na presença de Jesus. Receber Jesus em casa e não dar a devida atenção a Ele, é o mesmo que receber Jesus e deixá-lo no quintal. Vou repetir. Receber Jesus em casa e não dar a devida atenção a Ele, é o mesmo que receber Jesus e deixá-lo no quintal. Quantos já receberam Jesus aqui? Só isso? Quantos já receberam Jesus? Erga sua mão bem alto. Isso. Agora, o que estamos fazendo com a graça que recebemos? Meus amigos, nós somos tendenciosos a receber alguém em casa e com o passar do tempo não darmos o devido valor a quem está hospedado em casa. Já recebeu um parente na sua casa que ele está a fim de hospedar? Não está a fim de visitar, ele está a fim de hospedar. Daí você recebe o parente na sua casa, aí ele entra. Aí quando ele desce do carro, ele vem com uma malinha. Aí você já sabe, vai ficar por alguns dias. Aí ele entra, primeiro dia, bacana, você faz tudo para ele. Você arruma a mesa,
coloca a melhor toalha, coloca a melhor taça, os pratos, são tudo maravilhoso. Aí senta todo mundo, almoça, toma um café da tarde, janta, e aí de repente ele fala assim: eu vou ficar hoje. Aí ele dorme, o segundo dia, você já começa a ficar um pouco incomodado. Terceiro dia, você já está querendo falar para ele que já deu. Quarto dia, você já está querendo dar um chute nele, sai daqui. As crianças correndo para lá e para cá, tudo no quintal, bagunçando tudo, jogando tudo para cima. E aí quando chega lá para o sexto, sétimo dia, você sai daqui. Já deu? Sim ou não? Talvez seja o que nós estamos fazendo com a graça que nós recebemos. Talvez quando você sai daqui do culto, você chega em casa e você tem a extrema devoção. O primeiro dia você entra no quarto, Mateus 6,6, tranca a sua porta, começa a orar, chora na presença, se derrama na presença. Segundo dia, você já ora uns 10, 15 minutos, já acha que está bom. No terceiro dia, você já está de saco cheio, já não quer mais entrar no quarto. Aí começa a orar andando. Aí quando de repente você vai ver, você está dentro do carro, indo para o seu trabalho. E aí você fala: esse já é o meu secreto, tá bom demais. Não aguento mais viver essa vida de crente. Afinal, eu não posso fazer nada. Tem tanto tempo que eu sou crente e nada muda na minha vida. Deixa eu te dizer, crente até o diabo é. O que você precisa ser é um mini cristão, um mini Cristo. Para quê? Para que você se pareça com Ele cada dia mais. E aí, você fica em pensamentos, cogitando em pensamentos. Eu não posso fazer mais nada. Nossa, aquela roupa curta que eu usava, Jezabel colocava em mim, e agora eu não coloco mais, porque ela não tem, porque ninguém deixa. Meu Deus, aquelas músicas que eu ouvia, batidão, era bacana, batia meu coração, mas está te derrubando. Aí eu não posso fazer mais nada. Pode. Tem tanta coisa que você pode fazer, mas sabe qual é o problema? O problema é que você quer viver uma vida de pecado, pensando que está em santidade. Deixa eu te dizer, a partir de hoje, tudo aquilo que te tira, te rouba da presença do Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Versículo 39. Vai dizer que Marta tinha uma irmã chamada Maria, e que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Essa Maria de Betânia se encontra em 3 textos na Bíblia, e nos 3 textos Maria se encontra no mesmo lugar. Onde? Onde? Aos pés de Jesus. O melhor lugar para receber a graça e mudar toda a sua história ainda continua sendo aos pés de Jesus. Jesus está na casa e Jesus está pregando. Maria está aos pés de Jesus, maravilhada com o seu ensino. Maria está maravilhada porque Jesus pregava a verdade, ou seja, Ele é a verdade. Maria está maravilhada aos pés de Jesus. Maria está prostrada na presença de Jesus. Por quê? Porque na presença de Jesus, o mais alto que podemos chegar é aos pés dEle. Maria maravilhada aos pés de Jesus. Isso me faz lembrar uma coisa. Apocalipse capítulo 1. Depois você lê lá na sua casa. Mas olha aqui, João viu um homem com uma roupa até os pés, na altura do peito um cinto de ouro. Seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a um bronze polido, como refinado na fornalha. Sua voz era como de voz de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada. O seu rosto brilhava como o sol. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: pega essa aí e toma para você. Não tenha medo. Eu sou o primeiro
E o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. João viu os pés do Senhor e era como bronze polido, ou seja, era como um espelho. Por isso o melhor lugar para estarmos é aos pés de Jesus, porque os pés de Jesus, a graça nos mostra quem nós realmente somos. Aí olhando para nós mesmos, não conseguimos focar na vida dos outros. Nós só olhamos e conseguimos enxergar quem nós realmente somos. Marta, ela fica desesperada nessa hora. Marta aqui, ela fica agitada, quase endemoniada. E com isso Marta decide ir até Jesus para falar com ele. Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado sozinha para servir? Fala para ela vir me ajudar. Quantas vezes você já falou isso, sim ou não? Você está servindo na igreja, varrendo, limpando banheiro, fazendo um monte de coisa, e vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí quando você vê, o pessoal está no culto, só dia de domingo. A honra, a glória, a força. Aí você fala, meu Deus, essa pessoa aí não faz nada, só eu que faço. Ei, pastor, pede para ele vir me ajudar, sim ou não? Não precisa, não responde não. Isso vai passar vergonha. Esse é o problema de Marta, querer dar ordem para Jesus. Parece até com pessoas nos nossos dias. Marta é o espelho de muitos de nós, que estamos tentando abraçar o mundo de uma só vez. Oramos e dizemos para Jesus o que Ele deve fazer para nos ajudar. Oramos e já determinamos o que Jesus tem que fazer e como Jesus tem que fazer. Marta recebeu Jesus, e por receber Jesus em sua casa, acha que tem o direito de dizer o que Jesus tem que fazer. Esse é o comportamento de muitos de nós nos dias de hoje. Recebemos Jesus em nossa vida, abrimos a porta da nossa casa, abrimos a porta do nosso casamento, chamamos Jesus para ser o Senhor de nossas vidas, chamamos Jesus para ser o centro de tudo em nós, mas quando Jesus chega, tratamos Ele com inferioridade, achando que a casa é minha, a vida é minha, o casamento é meu. Então Jesus, faça tudo do meu jeito. O Senhor aqui vai responder para Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Em outras versões vai dizer, você está distraída com muitas coisas. Marta, você está ocupada demais com os afazeres da casa, com os afazeres do templo, Marta. Marta, Marta, você está tão distraída que se esqueceu que eu sou o hóspede que você mesmo convidou para eu entrar na sua casa. Talvez estamos fazendo tantas coisas ao longo do nosso dia a dia que estamos desprezando a graça maravilhosa que nós recebemos um dia. Talvez nós estamos tão atarefados durante o culto que não conseguimos discernir o ambiente em que estamos, a atmosfera em que nós já entramos. Talvez estamos tão distraídos com o que vai acontecer pós-culto, depois do culto, que perdemos o time do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Ei, Marta, aquieta-te, Marta. Fala com o irmão aí para não ficar assim um clima pesado. Fala, ei, varão, varoa, aquieta-te, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com os boletos vencidos, não. Não se preocupe com o laudo médico, não se preocupe com muito fazer, pastor. Mas tudo isso é importante.
E tem coisa que é até urgente. Sim, ok. Mas o nosso muito fazer pode esconder quem nós realmente somos. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que nem tudo que é urgente é tão importante assim. Sim, é importante o boleto vencido? Sim. Laudo médico? Sim. Trabalho, servir com excelência? Sim. Mas quando o pai está na casa, uma coisa só é necessário. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Valnice Milhomens disse assim, que se nós estamos sem tempo, é porque talvez nós estamos fazendo algo que Deus não nos mandou fazer. Não nos falta tempo então, o que nos falta é prioridade. Hoje é dia de reorganizar as nossas prioridades. Hoje é dia de priorizar a graça que nós recebemos. Precisamos reorganizar as nossas prioridades, precisamos reorganizar a nossa vida, precisamos rever a nossa agenda de 2026. Talvez você chegou aqui e sua vida está um caos. Está tudo bagunçado. 2026 já começou e você pensou que seria tudo diferente. Eu sei que você pensou. Sim, talvez seria tudo diferente. Mas, no meio do caos que Deus derrama a graça, o favor que não merecemos, e assim começamos a viver o extraordinário dos céus em nossa vida. Deus, Ele é especialista em transformar o caos em graça maravilhosa. Deus, Ele é especialista em transformar o caos em graça maravilhosa. Para concluir, João, capítulo 11, vai dizer que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, estava doente. Lázaro morre. Jesus fica sabendo e resolve ir até a aldeia de Betânia para realizar um milagre. Chegando em Betânia, quem recebe Jesus novamente? Marta. E mais uma vez Marta questiona Jesus em relação à morte de seu irmão. Jesus disse: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta responde: sim, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? Marta disse: sim, Senhor. Aqui Marta questiona, mas Marta já aprendeu a escutar Jesus. Marta então vai chamar Maria, sua irmã, e diz: Maria, Jesus chegou. Maria, Jesus chegou. Não sei se você está entendendo, mas Jesus chegou. Jesus chegou. Maria saindo correndo e vai em direção a Jesus. Quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, Maria se lançou mais uma vez aos pés de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: achou que estava tudo perdido, achou que era o fim? Eu sou Jesus, a minha graça te basta. Eu vou até o sepulcro, eu vou até a sua casa, eu vou até o seu casamento, eu vou até a sua causa perdida na justiça, eu vou até o seu filho, e tudo que parecia estar morto, eu vou ressuscitar. Maria escuta a palavra aos pés de Jesus. Maria chora a morte do irmão aos pés de Jesus. E na terceira vez que Maria aparece na história, aonde ela está? Livro de João, capítulo 12. É para dar glória bem alto.
Aí você já pode ficar de pé. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, ah meu Deus, e enxugou com seus cabelos. E a Bíblia diz, não sou eu, diz que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Pode pôr de pé. Isso. Marta servia, Lázaro estava à mesa e Maria continuava aos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu aqui? No final, tudo fica no seu devido lugar. Shalom, shalom, nada faltando, nada quebrado e nada vai ficar fora do lugar. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Era o mesmo cenário do primeiro encontro, mas os corações já estavam diferentes. Marta não reclama de ninguém. Marta agora serve com adoração e não por obrigação. Creio que Marta agora servia adorando. Já se sente o perfume, o amado está na casa. Olha a Marta adorando aí, Todos gente. podem ver. Sim. Já se Sente o perfume, o amado está na casa. Todos podem ver. Já se sente o perfume. Sim, Jesus. Amado está na casa. Onde estão as Martas adorando? Podem ver. Eu nasci pra uma coisa, para ser a sua morada, o lugar da sua presença, onde tu tens liberdade. Eu nasci pra uma coisa, ser o ambiente da sua glória, onde tu tens primazia, ser o lugar da sua habitação. Olha só, hoje é noite de alinhamento dos seus olhos. Hoje é noite de alinhamento do seu pensamento, alinhamento dos seus sentimentos, alinhamento de propósito, alinhamento familiar. Hoje é noite de graça maravilhosa entrando na sua casa. Rapidinho, pastor. Eu ia finalizar, mas presta atenção. Para eu finalizar, Lázaro no primeiro encontro estava aprendendo, no segundo estava morto e no terceiro Lázaro estava à mesa sentado com Jesus. Lázaro representa quem até foi um dia para a igreja, mas as circunstâncias fizeram ele adoecer. E Lázaro chegou até morrer, mas quando Lázaro teve um encontro com a graça, ele ressuscitou e agora Lázaro está à mesa com Jesus. A Bíblia vai dizer que depois da ressurreição de Lázaro, procuravam Lázaro para matar ele, para que ninguém ficasse sabendo do milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Ah, você entrou aqui hoje pela primeira vez, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você nunca foi para a igreja, você nunca veio até uma igreja evangélica. Muitos dizem, até familiares dizem, não te dou um dia. Eu não dou 2 dias para ele ficar na igreja. Mas hoje já é o 3º dia que você está aqui. A graça te alcançou. Hoje você sai daqui como um agente de transformação. Deus vai te usar como testemunho para muitos lá fora.
assim como Deus tem usado a minha vida como testemunho lá fora. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você precisa da parte do Senhor nessa noite. Eu não sei se é um diagnóstico médico. Eu não sei se você tem uma causa na justiça. Não sei se você precisa de um óleo de alegria na sua casa porque só tem tristeza. Eu não sei se você precisa de